Vamos. Aqui no meu tá dando em Facebook. Tá dando no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha se já tô... Felipe está ao vivo, já apareceu aqui para mim. Já? Eu tenho que botar o meu celular modo avião. Ah, Puxa exato. vida. Janina. Onde será que você está? Felipe. Oi. Oi? Pronto, voltou. Pronto. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui em um pequeno detalhe e... Oh, finalmente. Estás me ouvindo bem, Janina? Estou. Bem Ok. melhor do que a primeira vez. Olha, antes de mais nada, como é que você está? Como é que você está passando essa quarentena? Quarentena, que aqui na Itália é quarentena, aí é quarentena. Como é que você está passando essa quarentena? Olha, da medida do possível, bem, né? Tentando não se contaminar, ficando em casa, inventando moda em casa, né? Eu falo, graças a Deus, que eu moro em casa, porque se fosse apartamento, eu acho que não ia estar legal. Mas casa a gente sempre inventa alguma coisa, a gente pinta, a gente lava, a gente acha de dar aquela arrumação naquele quarto que você nunca entra. E inventa comida, então tudo é inventar comida, né? Cada dia você quer inventar um prato novo, é isso que é perigoso. Exato. Mas tá tranquilo. Sempre se reinventando. Pois bem, olhe, para os membros que estão entrando no grupo agora, bom, pessoal, eu sou o Felipe Silva e a minha convidada de hoje é a Janina dos Santos, ex-jogadora da Seleção Brasileira. Hoje nós iniciaremos fazer uma série de lives com ídolos do passado, pessoas pelas quais nós sorrimos, choramos, perdemos noites de sono, né, com o propósito sempre de torcer pelo nosso Brasil, pelo nosso vôlei, né, o vôlei de praia, enfim. E hoje, como eu falei antes, a gente está com a Janina, que é a ex-jogadora da Seleção Brasileira, Janina é vice-campeã do mundo em 1994, campeã do Grand Prix em 98, campeã pan-americana em 99, em Winnipeg, no Canadá, se eu não me engano, e medalha de bronze em 2000. Janina, um currículo, enfim, para poucos. Olha, me diga uma coisa. Sempre jogou vôlei ou antes fez alguma outra modalidade esportiva? O contato com o esporte foi com o vôlei ou antes fez alguma coisa? O meu primeiro contato com esporte foi com atletismo. Por quê? Eu sou a caçula de 3 irmãos. Então, Os meus irmãos faziam atletismo. O mais velho fazia corrida de fundo e a minha irmã fazia salto em altura. Como eu era muito nova, então não tinha idade para entrar no atletismo, mas eu ia para os treinamentos. Eu ficava na caixa de areia, catando as pedrinhas e jogando em quem estava treinando, entendeu? Aí, quando chegou a minha idade de começar uma prática esportiva, eu fui para natação, porque eu tinha problema de asma. A gente nunca teve, né? A gente continua tendo. E mexe com poeira, o negócio fica triste aqui, asma, bronquite asmática. Então, o médico receitou que eu fosse nadar. E nessa ida para natação, eu fiquei durante 8 anos, fiz o índice brasileiro. Quando eu estava prestes a já, assim, vamos dizer, de me preparar para uma Olimpíada na natação, eu saí da natação e fui começar o vôlei com 14 para 16 anos, quer dizer, assim, do zero, né? Você sai de uma modalidade que você já estava praticamente já encaminhada e você começa uma outra do nada.
e não me arrependi, graças a Deus. E do vôlei, fui até o tão sonhado, né? A tão sonhada medalha olímpica. Olha, mas no início da sua... isso já no vôlei. No início da sua carreira, tinha alguma jogadora que você se espelhava? Se sim, quem? Enfim, tinha algum ídolo no vôlei a quem você pensava, não, eu quero ser ela ou ele? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca fui muito ligada, né, nos ídolos do esporte. O ídolo que eu tinha no esporte era Joaquim Cruz, do atletismo. Por que do atletismo, né? Comecei lá. E quando eu fui para o vôlei, as coisas foram aparecendo, né? Por causa da minha altura, na época era magra, né? Magra, alta, forte na época. E eu fui vendo, descobrindo o vôlei na minha convivência. Sim. Então, eu gostava muito, na minha época de Luffy, né? Com 14, 15 anos, eu gostava muito de ver a Lica, a Eliane jogar. Ah, sei, a Lica. Central. E ela jogava muito, aquelas bolas rápidas. Eu ficava, uau! E eu não tinha aquela velocidade na época. Oi? A Lica é a que trabalha na Rede Globo? Isso, ela mesma. Sei. Olha, mas então quer dizer que já no início da sua carreira você pensava em ser central ou antes você fazia uma outra posição? Não, nunca me deram uma outra oportunidade de não ser central. Eu já comecei o voleibol jogando no meio. Não, você é grande, então vai para o meio. Hoje, como professora de educação física, eu tenho um pensamento totalmente diferente, né? De como preparar um atleta. Mas na época era grande, vai para o meio. Então eu fui para o meio, me adaptei bem, gostei e fiquei. Sei. Olha, e para você, falando como uma central, me diga 3 características que uma central tem que ter para ser uma boa bloqueadora. Tem que ter primeiro visão, tem que ter análise, tem que saber analisar a levantadora adversária. Se você conseguir desenvolver isso em um atleta, dele conseguir ver a levantadora adversária, analisar a postura que ela entra embaixo da bola, para onde ela vai levantar, você já está com 50% do seu bloqueio duplo formado. Se você ficar no meio, adivinhando para onde você vai correr, porque hoje as bolas são super rápidas, então você tem que se antecipar nas jogadas, você só vai ficar correndo para um lado para o outro, você nunca vai conseguir compor um bloqueio duplo. Sim. E essa foi a primeira análise, né? A segunda análise é você ter a percepção da onde a bola vai cair. Era a minha briga com as ponteiras. Você não está vendo que a bola vai cair aqui, você para aqui. Se eu junto, olha onde está a bola. Praticamente bloqueio, assim, sem bloqueio, né? Um duplo sem bloqueio. Então, essa percepção da onde, né, da parábola, eu falo hoje para os meus alunos, olha a parábola, olha onde vai cair a bola, e não sei o quê. Porque, às vezes, as pessoas se perdem nessa parábola, no ar que a bola faz para poder você abraçar a bola. E a terceira opção é analisar o braço do atacante. São muitos detalhes, mas que você tem que ter isso. Uma análise na levantadora, percepção de onde vai cair a bola e analisar o braço do atacante. Sei. Eu vou aproveitar o momento para agradecer aí os membros que estão nos guardando, nos estão vendo. Pablo, que é um dos moderadores da página, Simona Rinieri, que Simona Rinieri vai estar conosco aqui no domingo. Tchau, Simona, bacione. Tchau, Simona. Tchau, Stavi Jacobi, que é um manager do time do Voleiro Zurich, enfim. Bom, pessoal, olha, o seu primeiro contrato profissional com qual equipe foi? Primeiro contrato profissional foi com a Rio Forte. Eu era juvenil ainda, né? Era uma equipe do Rio de Janeiro e eles estavam formando. Eu estava saindo do juvenil
e entrando já para a equipe adulta, né? Foi o meu primeiro contrato profissional, foi com a Rio Forte, que na época era o Tabachi, o Ricardo Tabachi, que hoje é auxiliar do Bernardinho, né? Que era o treinador. Ali que foi a minha descoberta para o mundo adulto, né? Porque depois daquela equipe eu já fui convocada para a seleção brasileira. Simona Rinieri Simona Rinieri diz assim: ai meu Deus, que dor, quantos bloqueios. Um beijo grande para Janina. Te lembras dela, de Simona Rinieri, da Itália? Sim, lembro, é da minha época. É da minha época. Uma atacante, uma grandíssima ponteira. Olha, me diga uma coisa, a sua primeira experiência, houve alguma, nessa trajetória, alguma experiência no exterior? Se sim, qual país? Se lembra também do time? Sim. Eu sempre tive uma vontade de jogar no exterior para conhecer outra cultura, conhecer outros povos, né? Saber como é que é o voleibol fora do Brasil. E a oportunidade que eu tive foi para ir para a Itália, né? Foi para Vicenza, né? Joguei em Vicenza, que fica ao norte da Itália, perto de Veneza. E eu gostei da experiência cultural, né? De ver como o voleibol é diferente da Itália para o Brasil. E eu falo que as jogadoras que jogam na Itália, elas têm que se superar o tempo todo, né? Porque no Brasil já está tudo prontinho. E lá nós temos que ralar mesmo, correr atrás, nos manter em forma. A minha preocupação era de não engordar, né? Itália, você vai comer massa, você vai engordar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso engordar. Então, você fala italiano? Eu un pochino, troppo dimenticata do italiano. Riesce a dirmi qualcosa in italiano? Oi? Você consegue me dizer alguma coisa em italiano? Uma coisinha pequena. Io sono dimenticata di parlare italiano. Olha, e a última equipe pela qual jogou, isso já, enfim, no fim da carreira. Eu joguei no Flamengo, porque foi muito interessante. Quando eu retornei da Itália, eu vim para um time do interior do Rio de Janeiro. O Campus. Hã? O Campus. Isso. E eu falei assim, eu vou ficar mais próximo da minha família, porque eu joguei 6 anos em São Paulo direto, aí depois eu fui para a Itália. Aí eu resolvi ficar próximo da capital do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei, gostei da cidade, joguei. E no outro ano, eu conheci meu ex-marido, casei. Eu falei assim, agora mesmo que eu parei de jogar, né? Ainda teve uma oportunidade de eu jogar no time do Flamengo, mas quando eu estava no time do Flamengo, eu fiquei grávida da minha filha, Sara. Aí eu fiquei continuar jogando, já com 33 anos, ou ser mãe. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou ser mãe. Praticamente, deixei o time do Flamengo, né? Tive minha gestação, que não foi muito tranquila, né? Eu quase perdi a Sara depois do jogo que tivemos contra o Rexona. Aí falou, repouso total. Eu falei assim, tudo bem, repouso é repouso, então agora eu vou ser mãe. E de lá para cá, dedicação, Casas Bahia, dedicação total a você, né? Por ser mãe, e comecei minha faculdade de educação física, terminei pós, etc. E estou trabalhando com educação física. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para lá. Então, mais ou menos a data que você encerrou a sua carreira foi o quê? 2006. 2005. 5, porque em 2006 Sara nasceu. 2005. E quantos anos assim de vôlei profissional no total? 17 anos. 17 anos. Muito. Me diga uma coisa, depois de tantos anos jogando, treinando, viajando, enfim, no ambiente esportivo, é tão complicado, é muito difícil se adaptar a uma vida normal sem toda essa rotina esportiva? Ou você tirou estudo de letra?
eu falo uma coisa para você. Na vida, nós temos que fazer opções, certo? Eu tive a oportunidade, recebi o convite para trabalhar no COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Só que eu decidi ficar, né, na minha vida de professora de educação física escolar, capacitar os meus alunos, né? O legado olímpico, como pessoa que tenho hoje, é de passar todo o legado olímpico que um dia eu recebi para aqueles que um dia querem ser um atleta olímpico. Okay. Então, foram assim, opções de diminuir viagem, diminuir aquela adrenalina de jogo, né? Mas a gente diminui, mas não diminui muito, porque a gente continua no alvoroço. E você repassar isso para os seus alunos, no meu caso, eu acho muito interessante. E no ano passado, 2016, nós participamos numa Copa da Record, que são os Jogos Escolares. Okay. E o meu time foi vice-campeão. E aquela adrenalina que as crianças estavam na quadra, né? Eu consegui fazer com que eles voltassem os olhares para mim, porque os olhares estavam na arquibancada, pai, mãe, periquito, papagaio. Então, a gente conseguiu voltar, né, os olhos, a atenção para mim. Eu só queria que eles me ouvissem, me escutassem, e dali passar algum legado de decisão de título. Tudo bem que é escolar, mas não deixa de ser uma decisão de título. E para mim foi uma experiência muito boa. Aquela adrenalina de jogo, eu falei assim, ai, como é bom, melhor estar lá dentro do que aqui fora. Mas é muito legal. Foi uma opção que eu fiz, não me arrependo, e eu gosto desses climas. Agora, você falou de viagem. Quando fala que tem que viajar, eu já passo a bola para outra pessoa, porque... Sobretudo essas viagens que vai para a Ásia, China, enfim, é complicado. Olha, se pudesse voltar no tempo, jogaria de novo como central ou diria para o técnico, amigo, eu quero jogar em outra posição? Olha, eu gostei e gosto de ser central. Porém, né, eu acho que o trabalho de base hoje, que é onde eu foco, onde eu trabalho, nós temos que dar opção para os nossos alunos de todas as vertentes dentro do voleibol. Ele tem que saber levantar, ele tem que saber passar, ele tem que saber bloquear, ele tem que saber atacar da rede, atacar do fundo, sacar de baixo, sacar flutuante, sacar viagem. Por quê? A ferramenta na hora do ataque, na hora da decisão, quem vai usar é ele, mas ele tem que ter. Entendeu? Ele tem que ter. Quem vai decidir é ele, mas ele tem que estar todo paramentado para quando chegar na hora da decisão, não, eu vou ser central porque eu me identifiquei mais, eu vou ser ponteiro passador porque eu gosto de passar e atacar. Então, assim, eu acho que você tem que dar opções para o seu aluno, para o seu atleta. Você não pode colocá-lo numa caixinha e falar, você é altinho, vai para o meio. Você é baixinho, gordinho, vai ser livre. Você, entendeu? Então, assim, a gente acaba colocando dentro de um gesso e trabalha só aquilo e vai embora, principalmente com base. Olha, nesses 17 anos de seleção, vôlei profissional, alguma experiência de clube para ser cancelada, esquecida? Se sim, você pode citar? Algum clube que, enfim, é uma temporada que no final você falou... Não, eu sempre, do lado negativo, eu sempre tiro boas coisas. Você sempre do lado negativo, você tem que valorizar aquilo que você não valorizava antes, entendeu? Às vezes é um treinador que você sempre achava que era um pé no saco, mas quando você pega um pior do que ele, você valoriza aquele que era melhor. Então, sempre dos lados negativos das coisas, você tem que estar sempre se reinventando. Você tem que estar sempre se descobrindo e tem que ser em velocidade rápida. Eu digo uma coisa para você. Essa pandemia, eu acho que eu estou me adaptando bem, porque o atleta ele tem que se adaptar rápido ao meio ao qual ele foi enquadrado. Porque se ele demorar para se adaptar, já foi, a temporada já acabou. E ele ainda está em fase de adaptação. Então, se há muito tempo na minha vida eu sempre joguei com o Fofão levantando para mim, e um outro time
fiquei com uma outra levantadora, então eu tenho que me adaptar rápido ao modo daquela levantadora, não aquela levantadora colocar sempre aquelas bolas perfeitas que o Fofão botava para mim. Eu tenho que me adaptar, porque senão eu vou ficar para trás. Exato. Eu estou vendo aqui, enquanto você estava falando, eu estou vendo aqui algumas perguntas de alguns membros, inclusive também do Pablo, que faz uma pergunta aqui relacionada àquela bendita semifinal com as cubanas em Sydney, mas a gente vai falar um pouquinho mais para lá. Não se preocupe não, Pablo. Me diga uma coisa, Janina, você já saiu de algum jogo irritada com a levantadora porque não te dava bola, embora a recepção fosse quase perfeita? Não, porque a minha vida nunca foi muito do ataque, mas sim do bloqueio. Sei. A minha vida, tanto nas estatísticas, né, eu sempre estava entre as 3 primeiras. A Virna até brincou comigo que na Copa do Mundo de 99, no último jogo dessa Copa do Mundo, eu amanheci como a primeira melhor bloqueia do mundo. Uau, que legal! Então eu vou bloquear a peça. Por 2 bloqueios, 2 ou 3 bloqueios, a cubana... eu esqueci o nome da cubana, que era central. Ela passou na minha frente por causa dos 2, 3 bloqueios. Então, assim, eu sempre fiquei voltada mais para o bloqueio, né? O ataque era mais um desafogo para as ponteiras. Não é que eu não atacava, eu sempre ataquei. Graças a Deus, ataquei bem. Mas o meu ataque era mais para chamar a atenção, para liberar as ponteiras num bloqueio simples ou então sem bloqueio, né? Mas o forte mesmo era o bloqueio. Ok. Olha, uma outra coisa. Todo mundo sabe, né? Que esse entrosamento entre levantadora e central não é muito fácil. Não é muito fácil de se obter. Cite 2 levantadoras com quem você jogou, onde esse entendimento era quase que perfeito. Olha, eu vou falar do meu início, né? Que às vezes as pessoas falam assim, é puxa-faquismo, não sei o quê. Não. Eu jogava no time. Só 2, hein? Não, só vou botar 2 para vocês entenderem. A primeira foi no meu início de carreira. Eu jogava no Fluminense, no Rio, e Marcelinha, porque ela era baixinha, mas a menina era boa de bola. Mas ela não era a minha melhor amiga dentro do time, entendeu? Eu era meio que o patinho feio do time. Sei. E na hora do vamos ver, ela jogava comigo direto. Da linha dos 3, ela jogava, da linha dos 3 jogar com o meio, né? Porque o negócio... E as ponteiras, eu sou sua melhor amiga, joga comigo. Eu falei assim, eu jogo com quem vira. Vambora, Janina, vamos jogar. E isso foi muito legal, porque demonstrou da parte dela o profissionalismo que ela tem ali naquele momento, né? E a segunda levantadora foi Fofão. Eu fiquei com ela durante um bom tempo da minha carreira, né? Bolas redondinhas, que da onde a gente estava já era uma conexão total. A gente conseguia jogar. E eu estava até vendo alguns jogos do passado que eu era a única central que não fazia jogada de China e que fazia rede de 2. Entendeu? Então, assim, era um ataque. Da onde fosse, prendia os meios, as ponteiras ainda ficavam no 5. Só queria ressaltar aos membros as várias perguntas aqui que estão aparecendo dos membros. Daqui a pouquinho eu vou dar espaço e vou fazer as perguntas que vocês mandaram, eu vou fazer para a Janina, ok? Pablo, Adriano, Augusto, enfim, não se preocupem que daqui a pouquinho ela vai responder a todos vocês. Janina, me diga uma coisa, o que é mais frustrante para uma central? Jogar contra um atacante que passa sempre em cima do bloqueio, por cima do bloqueio, ou aquela atacante tipo asiática que passa o jogo todo usando a mão da bloqueadora? O que é mais frustrante? Exato. É aqui. Porque por mais que fala assim, salta pouco, ela vai usar sua mão, porque na verdade na minha não era usar a mão, era usar aqui. Nossa, e aqui você não tem domínio. Aqui você ainda bota a mão firme, mas aqui você não tem como segurar. Agora, aquela que passa por cima, passou a primeira, passou a segunda, depois você vai dando um jeito. Mas a que vem aqui toda hora é horrível.
E me diga um atacante que você teve muita dificuldade, uma de bola, uma que passava sempre por cima do seu bloqueio. Uma. Pode ser brasileira, estrangeira. Olha, graças a Deus, a galera não passava por cima, não. Não, passava, não. Não, já isso. Essa parte aí, né, graças a Deus. Ou aquela atacante que passava sempre usando o bloqueio. Tentava fugir do meu bloqueio, né? Uma era Ruiz, não era Miguel Ruiz, era Ruiz, a cubana que jogou no Pan-Americano, né? Mas ela não passava por cima do meu bloqueio, ela fugia pelo corredor ou então tentava tirar bem da diagonal, mas não era sempre, porque se enfrentasse, tomava toco, né? Toco. Se fosse enfrentar a diagonal pura, só por causa da força, voltava no pé. Para você, as duas melhores centrais contra quem você jogou? Duas centrais que você, enfim, dizia, putz, grilo, essa merece os meus aplausos. Olha, eu sempre admirei muito a Danielle Scott, americana, né? E a cubana Fernandes, 14. Eu guardo mais pelo número da camisa do que pelo nome. A número 14, a Fernandes. Elas, assim, eu falo para vocês, se montasse um time com nós três, seria... não passava nada. Não ia passar nada. Temporada... Oi? Prossiga. Não, pode falar. Ok. Temporada 98, 99. Você com Virna, Fofão, Ida, Patrícia Coco, Rafaela, etc. e tal, bateram o imbatível Rexona de Fernanda Venturini e Bernardinho, que se sagraram campeã da Superliga daquele ano. O que tinha de tão especial naquele time do Uniban? Eu, particularmente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amava aquele time, eu gostava muito daquele time. Era muito redondinho. Não, eu falo uma coisa para você. Quando você tem humildade, né, e você consegue abraçar com essa humildade toda a equipe, eu não estou dizendo que o Rexona não teve isso, eu estou dizendo que o Uniban teve, né? Você consegue render muito mais. Pelos nomes que você falou, a gente percebe que o nosso time não tinha grandes estrelas para poder ganhar uma Superliga de um time do Rexona, que tinha duas estrangeiras, né? Que é Pitinini e a italiana. A Cíntia, a central. Fernanda, né, como uma das melhores levantadoras que o Brasil já teve. E todo o elenco do Rexona, Raquel, né, a Sandra Suruagi, que estava como líbero. Quer dizer, era assim, um time de peso. É um time de peso. Lá no comando, né? No comandante. A Uniban, ela tinha uma coisa muito peculiar, que se chamava união e humildade. Essas duas parceiras nossas, né, nos fez reconhecer como equipe, uma ajudava a outra o tempo todo, entendeu? Foi uma jogada que eu lembro que a Fofão falou assim, Jana, vem chamando no tempo atrás, que eu preciso liberar a Virna no Simples. Mas vem chamando, eu já sabia que eu não ia receber. Mas era para travar o bloqueio do Rexona para a Virna pegar no Simples. Tá bom, vamos embora. Então, são essas coisas que acontecem dentro de um time que você vê que tem união, que você vê que tem amizade. Eu sei que eu vou me sacrificar para não receber uma bola de ataque, por mais que eu quisesse receber, mas para a outra ficar liberada no simples. Como eu falei para você, eu fazia rede de 2. E isso dava super certo. E uma cobria a outra, cumplicidade, né? Uma cobrindo a outra, nada de apontar, não, você errou isso, não. Não, vamos embora, vamos acertar na próxima, vamos fazer assim, vai dar certo. E a Virna já vinha confiante, vou pegar no simples, então eu vou botar no chão. Então, esse que era o lado bom da coisa, entendeu? Então, uma ajudava a outra. Janina, o vôlei te deu amigas? Se sim, quem são? O vôlei o quê? Repete para mim. O vôlei te deu amigas?
Sim, sim. Somos, Cite assim, a galera duas ou três. a galera de 2000, nós temos contatos até hoje, somos amigas, independente de uma mora aqui, mora lá, norte, sul, leste, oeste, e o mundo inteiro, nós conversamos, trocamos fotos, trocamos vídeos, falamos das nossas filhas, das dificuldades que encontramos como mães, como tias, etc. Graças a Deus, nós temos que, nessa caminhada, formar verdadeiramente amigas, porque se a gente passa nessa vida e não deixa nada para trás, de que prestamos? Exato, exato. Mas quem são? Leila, Ricarda, Fofão, Valeuska? Toda a equipe de Toda. 2000. A Toda. Kelly, Ai, que bom. Elisandro, todo mundo, toda a galera. Nós mantemos o contato no grupo do Zap até hoje, graças a Deus. Como foi trabalhar com o Bernardinho? Olha, é uma pessoa difícil. Difícil em relação a quê? A visão que ele tem da perfeição da arte, né? Eu falo que Bernardinho me pegou uma pedra bruta para ser lapidada e ele foi lapidando, né? E graças a Deus cheguei onde eu cheguei pela mania de perfeição que ele tem, né? Eu lembro como hoje eu chorava, que eu passei mal de manhã, que nós fomos tirar sangue, e eu sou muito fraca esse negócio de sangue. Aí fomos tirar sangue, como voltou para treinar, eu passei mal, eu desmaiei, eu fiquei de preta, fiquei branca, aquela coisa toda. E à tarde tinha folga, então eu não treinei de manhã. Aí Bernardinho falou assim, folga para todo mundo, menos para a Janina, que não treinou de manhã. Aí eu olhei assim, comecei a chorar, mas eu não vou ter folga. Só foi eu, ele e mais um assistente técnico. 3 pessoas. Só naquele Tarumã enorme em Curitiba. Aí eu falei assim, cara, ele quer vencer. Se ele quer vencer, ele está me fazendo também querer ser vencedora. Então, eu vou enxugar essas lágrimas e vou embarcar nessa, porque já estou aqui, então, né, é adaptação rápida, né? Daqui a pouco vem o choro, mas depois vem a alegria. E sempre na tentativa de tirar o melhor do atleta. Sempre tem aquilo de tirar o melhor do atleta. Se o atleta não conseguir entender isso, o atleta fica pelo meio do caminho e ele continua. Quer dizer, cresce quem quer crescer junto com ele. Quem não consegue entender que ele quer tirar o melhor do atleta e ele tira o melhor do atleta, fica pelo meio do caminho. Janina, tu já tiveste a possibilidade de trabalhar com o Zé Roberto? Sim, eu trabalhei com o Zé Roberto em 2000 para 2001 no BCN. Muito bom treinador também. Muito bom treinador. Então, já fazendo uma pergunta de um dos membros que está online, Adriano Santos, ele pergunta, Zé Roberto ou Bernardinho? Eu me adaptei melhor ao Bernardinho. Ok. Eu me adaptei melhor ao Bernardinho. Não sei se é por identificação de objetivos, né? De objetivos comuns, de melhorar e chegar no objetivo. Né? E também fiquei muito mais tempo com o Bernardinho do que com o Zé Roberto. Então, por identificação minha, eu prefiro o Bernardinho. Tu acompanhas o vôlei atual? Nada. Vergonha, né? Nada. Simplesmente é uma escolha. Então, se eu perguntar a pergunta do Augusto Alves, eu acho. Qual a central que tem mais suas características no jogo atual? Tu saberia? Rapaz. Olha, eu vou falar de... Eu vejo muito Thaíssa. Thaíssa, né? Isso. Porque ela tem essa característica minha, creio eu, no bloqueio, né? Dessa antecipação de partir para a jogadora, de analisar a levantadora, né? Poucas coisas que eu vejo de jogo de vôlei, assim, reprise, alguma coisa assim. A primeira coisa que o olho bate, né? Aí já entra o olho da profissional de educação física analisando o jogo. Não? Então, eu percebo que ela tem uma análisezinha de bloqueio
em relação de ver a levantadora, analisar onde a bola vai cair, de ver a mão do atacante. A Thaí, ainda mais que ela é bem mais alta que eu, né? O meio continua sendo... 96. Ela tem 96, não é isso? Exato. Ou 98? 96. 96. Então, querendo ou não, 4 centímetros dá muita diferença nessa parada aí. Bom, não, é verdade. Eu vejo que as centrais do Brasil estão sendo muito bem servidas. Então, quer dizer que no início da relação com o Bernardinho, a reação aos seus gritos era desastrosa. Não, ele gostava, porque, na verdade, você não percebe muitas jogadoras centrais gritando para pedir a bola, né? E era mais uma das minhas ferramentas de eu travar o meio comigo e liberar as pontas no simples. Então, era uma estratégia minha de jogo, pedindo bola, e quando recebia essa bola, ia para o chão, fazia ponto, então, opa, não pode deixar essa central sozinha. Então, tem que esperar um pouquinho, e as nossas ponteiras, como eram rápidas, recebiam uma bola rápida da Fofão, pegava sempre no simples, ou então duplo quebrado. Para a gente, estrategicamente, era ótimo. Okay. Só lembrando do pessoal, aos membros que estão online aqui, amanhã nós estaremos aqui novamente com a Josiane Maragon. E Josiane aqui também foi ex-jogadora de seleção brasileira, jogou por muitos anos no Leite Nestlé, enfim, será um bate-papo também muito legal, convido a todos. Voltando a nós, Janina, seleção brasileira, olhe, para você, isso é uma opinião sua, na seleção brasileira, quem era a mais séria? Fofão. Fofão. A mais brincalhona? Eu, Leila, Virna, Raquel. Aí vai um bonde, Elisângela. Então, a mais tímida, reservada, sempre Fofão? Sempre. A gente até evitava de fazer algumas brincadeiras com ela, tipo assim, não sei se a Fofão vai gostar. Ela é reservada mesmo. Mas com quem dividias o quarto? Com Fofão. Geralmente. Ou era Fofão, ou era Fofão, ou era Ricardo, ou era Raquel. Uma dessas 3. Ok. E para ti, quem era a líder da seleção, independente se era a capital ou não? Olha, nós tínhamos independente de ser a capitã, nós tínhamos uma liderança, como é que eu posso te falar? Distribuída, né? De que forma? Em certos assuntos, Fofão nos liderava, né? Em outros aspectos, de chamar mais para a realidade, mais assim, pro lado da análise, de pensar, de repensar, era eu. Em outros assuntos, era a Leila. Então, nós não tínhamos apenas uma líder, né? Nós tínhamos uma liderança meio que dividida, porque todo mundo pedia socorro a todo mundo ajudava todo mundo e todo mundo se juntava. Esses dias eu estava recordando para as meninas, né, que nós reunimos no nosso quarto, né, eu e Rick, para nós orarmos, porque a gente estava passando por pedaços difíceis nas Filipinas, por causa da nossa alimentação. E nós já estávamos cansadas, porque já era a última etapa da Liga Mundial. E eu lembrei elas esse período de coronavírus, né, para nós orarmos, coisa e tal, clamarmos a Deus por essa situação que estávamos vivendo. E aí eu recordei, cara, porque é muito difícil você, dentro de um grupo de 12 atletas, você ter praticamente 12 atletas reunidas dentro de um quarto, de joelho, orando, clamando a Deus. Geralmente é um grupo de 2, 3, 4, 5, no máximo 6. Agora, você ter 12 é porque você verdadeiramente vê que o time está junto, o time está unido. Janina, vamos entrar agora em um argumento que todo mundo gosta de falar. Todo mundo, eu sei que todo mundo gosta de falar.
que era as cubanas. Você tá me ouvindo bem? Estou. Ok. Olha, mesmo não tendo estado em Atlanta 96, infelizmente, e tá um pouco no Grand Prix, né? Sempre daquele mesmo ano, onde brasileiras e cubanas chegaram às vias de fato. Você viveu aquele auge, né? Daquela rivalidade também, enfim. Como era a tua relação com elas antes que chegasse àquele ponto? Olha, eu não falo só minha, mas como de todas nós, a relação com as cubanas era tranquila. Por que tranquila? Porque o Brasil nunca ameaçou o reinado de Cuba. Porque Cuba sempre reinou, sempre ficou em primeiro lugar, sempre foram as melhores do mundo. E as brasileiras sempre em quarto, quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, quarto, quinto, sexto. Quando nós começamos a tomar forma, começamos a crescer a partir de 94, chegando no pódio, se mantendo sempre no pódio, sempre brigando pelo pódio, nós começamos a ameaçar o reinado das cubanas. Tanto que no Mundial que foi no Brasil, nós ficamos em segundo. Qual foi o Mundial que o Brasil conseguiu uma posição de segundo lugar? Ainda não tinha existido ainda. E quando elas viram a real possibilidade de perderem a medalha olímpica em Atlanta, elas usaram as armas que tinha. Qual era? A rivalidade, né? As provocações. Então você esperava essa confusão? Você esperava que essa confusão toda poderia acontecer? Sim, a partir do momento que você vê seu reinado abalado, você tem que lutar com unhas e garras e dentes com tudo que você tem para poder desestabilizar o outro time para o seu reinado continuar inteiro. E o que elas fizeram foi isso, desestabilizar emocionalmente a gente. Entendeu? Me diga uma coisa, olha, mas vamos ser um pouco mais objetivos, né? Números e muitos especialistas do vôlei também as apontam como o melhor time feminino de todos os tempos. Tu concordas com isso? Lógico que sim, lógico que sim. Por quê? Você ser campeão olímpico 3 anos seguidos, não é para qualquer um. Né? Vamos entender aquela geração de Cuba. Era realmente muito difícil jogar contra elas, Janina. Era muito potentes elas. Não, olha, tecnicamente e força, sim, porque elas eram muito fortes. Tecnicamente eram boas, erravam pouco, entendeu? E elas tinham uma carta na manga que nenhum outro time mundial tinha, que eram as bolas altas. Errou o passe não chegou na mão, que era muito difícil disso acontecer, ela jogava a bola para cima e vinha uma no 15º andar e botava a bola na linha dos 3 metros. Então, assim, eu falei assim, puxa vida, quebramos o passe, mas montou triplo, mas mesmo assim não conseguimos segurar. Amém, vamos embora, vamos para a próxima. E quando você encontra um time emocionalmente equilibrado, porque as cubanas, para quem estava de fora, parecia que elas estavam meio desorganizadas, mas era o jeito que elas se encontravam para se reerguer emocionalmente e colocar de novo o time na quadra. Então, eram fortes, né? Eram tecnicamente que erravam um pouco e, ao mesmo tempo, emocionalmente estavam ali equilibradas. Elas estavam lutando pelo que elas acreditavam e pelo que elas precisavam para aquele momento. Então, né, 3 vezes seguidas ser campeãs olímpicas não é para qualquer um. Exato. Vou fazer uma pergunta para ti que nos mandou o Pablo Rojas, que é um dos moderadores do nosso grupo. Ele pergunta, Janina, que lembrança você tem daquela semifinal de Sydney, que perderam de 3-2 para as cubanas? Eu vou me juntar a essa sua pergunta e te faço uma outra. Tu achas que nós tínhamos a possibilidade de ir à final olímpica?
Tínhamos. Tínhamos. Eu não sei como seria na final, mas na semifinal nós havíamos ganho o primeiro set, havíamos ganho o segundo set, nós não entramos na provocação das cubanas, nós estávamos fazendo o nosso, nós estávamos jogando o nosso. E, de repente, no terceiro set, ganhando de 8-2, 8-1, acho que o placar era esse, mais ou menos, parecia que estava passando um filme. Cara, nós vamos para a final olímpica em Sydney. Sabe aquela coisa assim? Né? Não vamos errar, vamos segurar, vamos manter a calma. E já estava aquela euforia dentro da gente. E, de repente, as cubanas não fizeram nada. Se falar assim, as cubanas provocaram, as cubanas isso, as cubanas não fizeram nada. Nós é que não conseguimos jogar. Foram erros consecutivos, e a gente não conseguiu mexer o time, a gente não conseguiu mexer jogada, a gente não conseguiu fazer nada. Parecia que nós estávamos congeladas naquele momento. Então, entendeu? Tu achas que o pódio Cuba, Rússia e Brasil poderia ter sido outro, mas sempre entre essas três equipes? Sim, concordo. O pódio ia ser para uma das três, do primeiro lugar, né? Mas foi a equipe mais preparada naquele momento, né? Jogo é para ser jogado, né? E dentro de um jogo, você tem várias vertentes para ser estudadas. Exato. Te faço uma pergunta do Giordano Bruno. Talvez tu se lembre delas, tu jogaste contra elas. Marlenes Costa ou Lilia Izquierdo? Porque tu sabes, né, que Cuba jogava com aquele sistema 4-2 e Marlenes e Lilia era, enfim, as duas levantadoras atacantes, enfim. Pergunta, quem era melhor para ti, das duas? Não sei se tu se lembra. No jogo da Marlene ou da Lilia? As duas jogavam muito. A Costa jogava muito. Em relação... Eu lembro que na Olimpíada de Sydney começou Agüero, né? Agüero que já foi substituindo a Izquierdo ou a Costa. Enfim, eram três excelentes levantadoras. Que a Agüero entrava às vezes. Gente, a mulherada, eu não conseguia fazer leitura com elas. Não conseguia. Uma posição só, botava a bola nas três posições, aí ficou difícil para mim. Mas eram excelentes atacantes e levantadoras, né? É o ponto que eu falo para você, que nós temos que ensinar os nossos atletas todos os fundamentos, passar por todas as posições e ele definir onde ele quer jogar. Aí você tem um atleta completo. Exatamente. Janina, bom, final do ano 2000, Bernardinho assume a seleção masculina e Marco Aurélio Mota o substitui. Vimos jogadoras de nome serem cortadas, outras pediram demissão, pediram dispensa, como Virna, Fofão, Valeuska, Érica, enfim. Foi um período um pouco confuso. Como tu viveste esse período? Esse período, para mim, não foi muito fácil, porque além de estar em uma transição, apesar do Marco Aurélio eu já conhecê-lo antes, por ter sido meu treinador no juvenil, da LUFC, né? Para mim estava tranquilo, porém não foi fácil porque eu me lesionei, né? Eu machuquei o meu joelho, eu tive um estiramento ligamentado cruzado, né? Lá no Japão, na verdade foi na China. Aí no Japão fizemos ressonância, aí perceberam que eu tinha tido um estiramento ligamentar cruzado anterior. E eu me recuperei, aí eu saí da seleção pela lesão. Muita gente nova, assim, né? Figurinhas novas. E eu nunca entendi, na minha cabeça até hoje, eu não entendo isso,
que quando se troca um treinador, tem que praticamente trocar todo mundo para dizer que é um novo trabalho, para dizer que é uma nova geração, que é para dizer... Então, você praticamente pega um trabalho executado, joga no lixo e começa do zero, entendeu? Aí eu falo para você, por que que Cuba ganhou 3 vezes seguidas a Olimpíada? Você pode perceber que as atletas, elas não mudaram radicalmente. Elas foram mudando gradativamente dentro do sistema político vivido em Cuba. Mas o Brasil tem eu falo uma péssima mania, porque não é só no esporte, mas também na política. Você entra, você muda todo o contexto, você tira um projeto que já estava em andamento, mas só porque não é meu, tem que sair. Aí a população está sempre no zero, a seleção está sempre no zero, está tudo sempre começando do zero. Você não consegue resgatar, pegar nada do passado para poder implementar e fazer, construir um futuro. Se nós não soubermos valorizar o que tivemos no passado, nós nunca vamos ter um futuro. Nós sempre vamos ter os futuros quebrados, ramificados, danificados. E a gente não cresce. A gente para o nosso crescimento. Então, a gente fica de evolução, desevolução, evolução, desevolução. E a gente não consegue sair do lugar, a gente fica patinando. E o que aconteceu naquela geração foi exatamente isso, né? Eu pensando que retornaria depois da minha recuperação no joelho, graças a Deus, não foi o cruzado anterior, foi o colateral medial. Recuperei bem, eu pensei que fosse convocada, mas não precisou mais. Eu falei assim, amém, tranquilo, já que não precisa. Eu não posso brigar contra um sistema do qual o treinador não quer minha presença, entendeu? Janina, eu preciso da geração Bernardinho. Fazer o quê? Tudo bem, né? A vida segue. Janina, tu és então graduada em Educação Física? Sim, eu sou graduada em Educação Física, licenciatura plena e pós-graduada em Psicomotricidade. Então, a gente pode pensar em uma Janina técnica de vôlei? Técnica, não, mas uma Janina que forma, que eu já estou formando futuros atletas para o voleibol. Eu gosto de trabalhar na base, eu gosto de trabalhar com crianças de 6 a 12 anos de idade. Trabalhar lateralidade, profundidade, força, flexibilidade. Por que disso? Porque eu passei por um período que não me trabalharam. A minha genética cabe no centro, então eu vou ser central. Entendeu? Mas eu posso fazer um atleta que tem a minha altura, que tem a minha envergadura, ser um ponteiro. Porém, se eu trabalhá-lo desde 8 anos de idade, com a parte psicomotora. Se eu conseguir trabalhar essa criança, que ele seja coordenado, que ele seja equilibrado, que ele seja forte, eu consigo ter um ponteiro de 2,8 metros ou 2,5 metros, ágil, passador. Entendeu? Eu não preciso jogá-lo para o central. Mas se ele quiser ser central, amém, que seja. Mas não por ele não ter habilidade. Entendeu? Pegando o gancho dessa pergunta, eu vou fazer a pergunta do Adriano Santos, que é um amigo caro, que é amigo nosso aqui do grupo. Ele pergunta, como profissional de educação física, como você vê o cenário do esporte no contexto escolar atualmente? Olha, eu vou ser bem sincero. Nós temos que melhorar muito o nosso... Por que eu estou no contexto escolar? Justamente por causa dessa visão. Que nós temos que melhorar muito a habilidade motora dos nossos alunos. Eu não digo apenas no ensino fundamental, mas eu digo também no jardim de infância, né? Na educação infantil. Já é lei há muitos anos, mas ninguém cumpre. Poucos municípios cumprem isso, poucas escolas cumprem.
da educação física ser iniciada na educação infantil. Ali você ajuda a criança na alfabetização, você ajuda a criança a ter força nas mãozinhas para poder pegar no lápis, a criança não pega assim, a criança pega em forma de pinça. Isso tudo é um trabalho psicomotor desenvolvido com os profissionais de educação física. Porque a nossa cultura do nosso país é ver a educação física como uma parte de lazer, pega a bola, rola e vai. Não, gente. A educação física vai além de rola a bola e vai. A educação física, ela mexe com o cognitivo da criança, faz ela pensar. Tem uma frase da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade que diz assim: a criança ela precisa sentir o corpo para pensar. O adulto pensa para depois sentir o corpo. Se eu não colocar o corpo dessa criança para ela pensar, ela não consegue desenvolver o raciocínio lógico, o raciocínio rápido. Vocês entenderam? Então, assim, qual é a funcionabilidade de uma psicomotricidade na educação infantil? Gente, eu vou fazer essa minha criança pensar muito mais rápido. Ela sentiu o corpo dela, o medo, a incerteza. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu já estou fazendo com que ela produza uma curiosidade e depois uma criatividade de inventar aquilo que o corpo dela pode produzir. E isso, para o estudo na alfabetização, é muito grande. É importante. Aproveitar para mandar um beijo para Filó. Filó, a grande central ponteira, ela está nos assistindo. Estou esperando você aqui, viu, Filó? Mais cedo ou mais tarde eu vou estar me incomodando. Janina, então, já que você falou da questão de ser técnica, não, eu vou tentar desenvolver esse seu lado técnico agora, fazendo uma brincadeira. Mandar um beijo também para a Josiane, que está nos vendo, amanhã estará aqui conosco. Olha, se imagine uma técnica de vôlei, ok? E onde você terá que construir uma equipe, mas seguindo essas regras. A primeira coisa, o primeiro aspecto é uma equipe só de 6 jogadoras. 6 jogadoras, não existe líbero, portanto, as 2 centrais têm que ser centrais que passam bem, brasileiras ou estrangeiras, todas já aposentadas do vôlei. Essa é a parte mais difícil. Quem é que está inteiro para jogar? Não, mas assim, é um time imaginário, entendeu? O seu time dos sonhos. Porque geralmente os nossos ídolos, né, enfim, se pergunta sempre quem é o seu time, e aí elas falam sempre as jogadoras atuais, né? Dessa vez eu queria, enfim, perguntar para você fazer uma coisa inovativa. Uma levantadora... Então, o time dos sonhos, né? Só as antigas, só a galera da antiga. Só aposentada, exato. A levantadora... Pode ser dos sonhos mesmo, porque se for botar para jogar, não dá, sem condições. Vamos nós. O meu time teria Fofão como levantadora. Ok. As duas. Eu teria... Pode ser estrangeira também, ok? Não, vou botar todo mundo junto, misturado. Ponteiras. Eu teria... Ela casou, ela trocou de nome. Na minha época, ela russa. Número 5, Sokolova. Mas acho que ela casou, ela mudou de nome. Oi? Lyubova Sokolova. Mas você sabe quem é, né? Seria Virna e Sokolova. Por que Virna e Sokolova? As duas seguram firme no passe. Entendeu? Teria sempre um passe na mão. Centrais. As centrais, eu iria escolher a cubana na rede de 3, a Fernandes. Okay. E a chinesa, puxa vida, qual é o nome da abençoada? Era número 9 na época que eu jogava. Era uma magra bem alta. Isso, rapidinha na China ali atrás. A Zhao Rui. Isso, é a número 9 na época que eu jogava, a chinesa. Ninguém pegava a China. Oi? Aqui tinha um cabelo curtinho. Isso. Maravilhosa. É Zhao Rui. Bom, Fernando, então, Rui. Aí seria as duas. E a minha
a minha oposta seria Togut, a número 3 da Itália. Sim. A Elisa Togut. Isso, seria Togut. Esse seria meu time. Um timão. Janina, faltam 3 perguntas. Pode mandar. Mas, em 2016, além da Janina mãe, além da Janina atleta, vimos também uma Janina política. A Janina do vôlei 45 0030, não, 0033 ou era 033? Agora eu não lembro. Era 003. Se candidatar ao cargo de vereadora para o município de Campos, de Goitacazes. Exato. Como foi essa aproximação com a política? Na verdade, eu sempre tive uma aproximação política, porque não vejo como política partidária, mas sim como política pública. Eu trabalhei durante 8 anos em projetos sociais esportivos. E o que mais me chamou a atenção, né, porque eu trabalhava em áreas de risco, com crianças de comunidade, para resgatar essa criança do tráfico, enfim, e eu levava a ferramenta do esporte, apresentava o esporte, apresentava aquele adolescente que ele tem valor, né, que ele tem importância, que ele é um ser, né, que ele não é um número na sociedade dentro de um crime. Não, ele é muito mais do que isso, né? Se ele se tornar um atleta de peso, de exemplo, de caráter, ele tem valor. Então, eu sempre ia nessa pegada com eles. E o que me chamou a atenção, foi por isso que eu vim, que um deles falou assim: cara, tia, o trabalho da senhora é muito bom, né? Mas depois que a droga entra, tia, não dá. Aí eu falei assim, meu Deus. É um grande problema. Como, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tentando resgatar pessoas que já estão no buraco, mas que eles estão clamando por socorro, certo? Então, eu vou fazer um projeto esportivo de políticas públicas voltadas diretamente para essa área, né? Que infelizmente ninguém vê, porque ninguém quer instruir filho de bandido, ninguém quer dar oportunidade para filho de bandido. Mas eu digo que não é instruir filho de bandido, não é dar oportunidade para filho de bandido. É você transformar uma sociedade na maneira de pensar. A partir do momento que você começa a transformar o que aquela sociedade está pensando, você passa a ter uma sociedade melhor. Então, o projeto esportivo que eu redigi, que eu fiz para a minha campanha política, foi justamente pegar a base, trabalhar a família, trabalhar a mãe dessa criança, trabalhar essa criança com a parte psicomotora já desde cedo, para ela perceber que ela se importa, ela tem um lugar na sociedade. Porque com crianças pequenas você trabalha muita apresentaçãozinha de balé, de dança, de circo, de artes cênicas. Então, aquela criança está sempre se apresentando. Alguém está vendo, alguém está elogiando, alguém está aplaudindo, alguém está dizendo que ela é boa no que ela faz. Você entendeu? Para entrar para a modalidade esportiva, ela já vai estar coordenada, ela já vai estar disciplinada, ela já vai estar obedecendo o plano de comando. E olha o que a sociedade vai estar ganhando. Vai estar ganhando um ser humano, vai estar ganhando um cidadão que sabe respeitar a regra, que sabe ouvir voz de comando, que sabe ser criativo. Não é só aquela parte negra do trato. Vai que realmente quer ir, mas a pessoa tem que ter opção de pelo menos escolha. E é isso que, infelizmente, a nossa sociedade brasileira não dá para as áreas carentes. Então, eu vim candidata em 2016 justamente para tentar isso. Mas não é por eu não ter entrado. Mas eu percebi que nessa caminhada política, a população é tão corrupta quanto os próprios políticos. Então, foi assim, cara, dar murro em ponta de faca, enxugar gelo. Eu não tenho como desprender toda a minha energia
em prol de uma população que não quer uma política pública esportiva para a sua comunidade, entendeu? Aí eu preferi ficar como professora mesmo. Ok. Janina, relativa ao seu time dos sonhos que você criou, a Josiane respondeu, eu ainda jogo, escala eu. Josiane, onde poderíamos colocar? Como que ela era uma boa líbero. Eu vou abrir essa sessão. O time pode ter uma líbero. Você convocaria a Josiane? Aí entra a Jô, pô. Já que você não me deixou opção de líbero. Ok. Convocada, Josiane. Penúltima pergunta. Janina, a tua ocupação atual qual é? Professora. Ok. Professora. Hoje eu sou professora escolar. Obviamente, a causa dessa corona do vírus, enfim, tudo parado. Tudo parado, estou em casa. Não aguentando mais. Quem é Janina dos Santos? Janina dos Santos é uma pessoa temente a Deus acima de tudo, né? Uma pessoa que tenta ser o mais justa possível dentro da sua área, como professora, desportista, de coordenadora de natação, enfim. E uma pessoa que tenta levar, por que eu falo tento levar? Porque quando nós estamos dentro de um sistema, não é a nossa voz que prevalece, né? Então, nós temos que fazer com que outras pessoas vejam, do mesmo ponto de vista que nós, a parte mais clara possível dentro do esporte, que é da sinceridade e da honestidade. Não privilegiar nem A, nem B, nem C. Cada um vai ter oportunidade dentro das suas condições físicas e técnicas. Independente se é filho de fulano, filho de Bertano, filho de ciclano. Eu penso assim. E é assim que eu sempre levo os meus atletas, os meus alunos, né, os meus coordenados, a pensarem assim, porque vale o que você rende. O que você rende é o que você vai demonstrar ou na água, ou na quadra, ou na pista de atletismo, seja lá onde você estiver fazendo. É o que você rende. O que você produz é o que você vai ser. Se você nada produzir, nada você vai ser. Tento ser mais justa. Eu não sou justa. Eu tento caminhar nesse linear da justiça. Janina, olha, foi um prazer enorme poder contar com você, abrir essa série de lives com você, com essa grande campeã que nós tivemos por muitos anos na seleção. Muita coisa boa na sua vida, muito obrigado pela sua disponibilidade, e mais cedo ou mais tarde eu vou estar lhe procurando de novo para outras cositas más, ok? Muito obrigada, eu agradeço a todos do canal pela paciência de estar ouvindo essa voz de taquara rachada. Louvo a Deus pela vida de todos, principalmente de vocês aí na Itália, né? Nessa pandemia que passou e que foi terrível, mas em nome de Jesus nós vamos passar ilesos por isso, né? Meu sentimento a todos aqueles que perderam alguém pelo coronavírus, pela pandemia, mas fique firme, tenha fé que Jesus está no barco, Jesus está nesse negócio, então cabeça erguida a todo mundo. Beijo no coração. Obrigado. E só lembrando para os membros, mais tarde ou amanhã de manhãzinha, eu vou estar divulgando a próxima live com a grandíssima Josiane Maragón. Beijos, até amanhã. Beijo. Tchau, Janina. Tchau.